Então, eu pedi, vamos ver quem fez. Eu tinha pedido, olha, já todo mundo já com um sorriso de condenação, conheço. Falei, vamos ler, igreja, né? Capítulo 9, para a gente já ter um embasamento. Uma mulher, né? Mulher é o que eu falo, gente. Uma benção. Temos que ter mais mulheres aqui nas cadeiras teológicas. Para a gente ler o capítulo 9, para a gente já ter... Eu não ficar só falando sozinho, para a gente interagir mais um com o outro. Porque eu não acho legal essa aula que a pessoa só fala. É bom quando a gente conversa. Quando a gente conversa, a gente constrói junto. Você me diz o que você acha, eu digo o que eu acho, a gente vai pensando junto até clarear. Então, esse capítulo 9 fala sobre a doutrina de Deus. O trabalho que a gente combinou de ser para casa, que é a avaliação final do curso, vai ser olá, rapaz, que beleza. Tudo bem, querido? Como é que você está? Eu vou te ver aqui. Olá, tudo bem? O que a gente tinha combinado de fazer como avaliação final era a leitura de um outro capítulo, que era o último dos temas que o Fernando me propôs para tratar em Teologia Histórica 1, que era o homem e o conceito de pecado. E aí esse a gente vai fazer uma leitura e uma resenha crítica do capítulo, é o capítulo 14. Então amanhã eu vou estar mandando para o Fernando um e-mail, Fernando, manda isso aqui para ele, a gente vai fazer dessa maneira assim. É uma coisa simples, conforme eu falei, a ideia é que vocês leiam e façam a digestão disso, ou seja, o que eu entendi disso aqui? Nas suas palavras, uma coisa simples. Você vai fazer uma crítica ao texto. O que você entendeu ou não. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Na verdade, não é para ser, mas se for, a gente pode orar por você. Estamos aqui também com esse intuito. Beleza, então como eu falei, hoje a gente vai falar sobre a doutrina cristã de Deus. O meu trabalho do Mackenzie, o meu trabalho de conclusão lá no mestrado, foi sobre a questão da arte, né? O uso pedagógico da arte. Na verdade, fiz uma distinção entre o pensamento de Calvino e o pensamento de Lutero, mas aí fui falando da arte desde o começo lá até a forma e passando um pouco até hoje em dia, né? Como é que a igreja cristã protestante lida com a arte. E aí eu gosto muito de desenhos, figurinhas, porque é uma coisa, ajuda muito a gente. A imagética, assim, a gente ter uma imagem, nos ajuda a fixar. E hoje em dia, mais do que nunca, nós somos uma geração visual. Criança, hoje em dia, já nasce com tablet na mão, entendeu? Tem muito mais facilidade com imagens, às vezes, do que texto, né? A gente vê isso até no Facebook, né? A gente lê as figuras e a primeira linha da reportagem você acha que já entendeu. Tipo assim, não entendeu, lê direito, né? Porque às vezes é uma pegadinha. Mas as imagens nos ajudam a entender muito e fixar a informação. Então, vamos lá. A minha ideia é que a gente exercitasse uma das coisas que eu estudei, que era essa questão do, a partir da imagem, nós tirarmos informações. Então, vamos lá. O que vocês estão vendo aqui? Eu botei lá o título, A Doutrina Cristã de Deus. E o que você está vendo aqui nessa figurinha aí? Trindade. Hã? Trindade. Bonito. Esse termo está escrito ali em algum lugar? Não. Você tirou essa palavra de onde? Da formação que a gente tem. Da formação que você... Ó, tá ficando bonito já. Ah, mas tá na Bíblia, então, essa palavra. Não, é um conceito... Ué, como? Sua formação é cristã? Você tem que ler a Bíblia. Ideias que estão na Bíblia. Mas então é um conceito formulado a partir de ideias e dogmas que estão na Bíblia. Beleza. Mas aí, por que você vê a Trindade se eu só tenho, na verdade, um senhor aqui e um jovem? Bom, porque... Ah, tem... Então, peraí. Então, são 2 humanos e um animal? Não, tô falando dessa figura ali, gente. Sim, a figura sim. Ah. Porém, lá no testemunho dos evangelhos com relação ao batismo, diz-se que o Espírito Santo desce como uma pomba. Então você está usando categorias de pensamento baseado no Novo Testamento para interpretar uma ilustração, que é um senhor barbudo, um homem jovem todo ferido, crucificado e uma pombinha branca. Então você está me dizendo que isso não é só um senhor, um homem jovem e uma pombinha. Isso aí é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo no formato conforme descrito em Atos lá, do batismo de Jesus, da pomba, ok. Tá, e aí você percebeu que aqui na moldura tem um desenhozinho? Nos 4 cantos ali? Você está percebendo que é um desenho entrelaçado? 3 itens entrelaçados? Uhum. Isso está na apresentação tridinária. Uma outra forma de desenhar, de mostrar a Trindade. E aí a gente vê, então vamos analisar esse Senhor aqui, o que seria Deus Pai, né, nesse ícone. Um Senhor negro, certo? Não. Não é negro. Hã? É um
um senhor branco. Vai chegar melhor? Então, essa imagem aqui, a gente está vendo o quê? Um senhor negro, de Black Power. Aonde? O idoso, Deus Pai. Não? É branco ele? Ah, então provavelmente não foi feito por uma pessoa do continente africano. Ah, então provavelmente essa imagem foi feita onde pessoas brancas desenham, né? Pessoas brancas, elas conhecem, né? Então a gente já tem que é um viés ocidental. De repente um aborígene australiano, ao ter contato com o evangelho, desenhasse outra simbologia. Não sei, vamos pensar, hipóteses. Vamos usar a nossa imaginação a serviço aqui da teologia. Então a gente está vendo um código de imagens baseado numa cultura que é a cultura de onde a gente recebeu a nossa teologia. A nossa base teológica é europeia. A princípio africana, até o início ali da Idade Média, e depois, né, passou para a Europa. Ah, isso aí já é uma outra informação. Se a gente pega um palestino mediano, normal, né? Hoje em dia não é um cara figurante do Vikings. Com certeza não é. Não estaria na série como figurante lá no barquinho dos malucos invadindo. Não estaria. Teria um outro perfil. Então essa imagem de um Jesus louco também é construída a partir do viés que nós recebemos. Beleza. Então a gente tem a crucificação, tem Jesus, tem uma representação do coração de Jesus aqui com uma lança. O pai com um olhar bem sereno, com uma coisa que parece uma coroa. Então ele está bem tranquilo ali, segurando a cruz, e Jesus está sofrendo. Então Deus Pai está numa situação de sofrimento. A partir dessa imagem, você vê sofrimento no Deus Pai? Humanamente, sim. Você acha que a expressão dele... Ah, não, calma aí. Falando do Deus Pai aqui, o Senhor idoso. Você percebe nele aqui imagem de sofrimento? Ele passa isso para você? Tristeza, ou considerado um sofrimento, também. Você vê um olhar triste nele ali? Um olhar triste. Está vendo o filho sendo crucificado? Não. E tira essa parte do que ele está vendo o filho ser crucificado. Vamos focar nele. Que eu acho que ele está com o olhar tranquilo, assim. Não sei, eu olhando... Inclusive não aparece estar olhando para baixo. Ele não está nem olhando para o filho, ele está olhando para frente. Ele está segurando a cruz, mas ele está com o olhar tranquilão. Isso tem muito... Ah, isso é uma coisa maravilhosa, essa frase. Será? Será? Calma. Isso é maravilhoso, calma. Você falou uma coisa muito boa. Você seria uma grega filósofa de primeira. Calma, não sei se você seria cristã. Você seria grega. Ó, já joguei uma pulga aí. Então essa imagem, lembra da primeira aula que a gente falou dos prolegômenos? Como entender o que a gente pensa hoje? Tem uma raiz. Então aqui a gente já falou de várias coisas a partir de um desenho. Se eu desenhasse a imagem de Jesus, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, com base na minha realidade latino-americana, brasileira, carioca, 2017, mulher, hétero, cisgênero, aquelas coisas também, né? Eu desenharia assim? Não. Acho que não. Provavelmente não. Então vamos entender que a imagem diz muito sobre a filosofia, as formas que o pensamento foram formados, os pensamentos foram formados. Ok, então com base nisso vamos falar um pouco sobre a doutrina de Deus. E ao falar da doutrina de Deus, a gente vai ver que essa doutrina também reflete muito do contexto onde ela nasceu e a mudança no tempo a partir de onde ela se modificou. Então quando vocês estudam teologia sistemática, a gente sabe que lá tem várias formulações clássicas, né? Porque, na verdade, a intenção da sistemática, como eu falei, é sistematizar. Pegar aquele monte de informação que está na Bíblia e organizar em grandes prateleiras, né? Prateleira que na Bíblia é como se tivesse tudo espalhado. Aí ele pega, vamos falar aqui o ser de Deus, o homem, a igreja, entendeu? O pecado. Ele vai organizando as informações em prateleiras. Essa sistemática, ela sistematiza o conhecimento que está difuso nas Escrituras. Então, quando a gente vê a sistemática falando sobre a doutrina de Deus, a gente vê tudo muito organizadinho. Mas eu não quero fazer tudo muito organizadinho, não. Porque aí a gente estuda sistemática. O legal da teologia histórica é ver como é que essa coisa foi acontecendo e modificando. Então, vamos falar de algumas questões contemporâneas bem efervescentes, assim, que estão bem em voga hoje em dia. Vamos começar pela questão do gênero. Trouxe uma imagem aqui um pouco forte.
a questão de gênero. Vocês lembram dessa passeata? Orgulho Gay 2015? Vocês lembram do que aconteceu nessa passeata? De tudo. Você lembra de tudo? Tudo. Logo, acho que num ponto de destaque dessa passeata havia essa mulher trans, ou seja, um homem que tomou homem, né, nascido homem, tomou hormônios e fez modificações no seu corpo para aparentar ser uma mulher. Então, uma mulher trans, né, que simbolizava Jesus crucificado. E em cima tinha uma questão, basta de homofobia, GLBT. Então, gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transgêneros. Né? Essa imagem, para você, representa o Jesus, de alguma maneira, representa o Jesus que você conheceu nas Escrituras? Não. Por que não? Calma, gente, fica sem medo, fica feliz, vai dar tudo certo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ó, Jesus ama todo mundo, tá? A gente tá aqui, estamos estudando a Bíblia. Para poder partir. Tô pensando aqui. Então vamos fazer uma outra pergunta antes. Espera aí. Você começou bem, mas espera aí. Essa imagem, você se sente agredido ao ver essa imagem? Isso te dá um incômodo de alguma maneira? Ou para você tá tranquilo? Eu acho que seja uma agressão. Agressão a mim, não. Eu acho que... eu acho que eu vou colocar como exemplo, vai ficar mais prático para eu poder dizer. Se eu for na sua casa, né, os bons modos me mostram que eu não posso sair mexendo na forma que você organiza as coisas, porque é a sua casa. Certo. E vice-versa. Não acho que seja uma agressão. Também acho que falta de respeito seria uma palavra muito forte. Mas eu acho que é você talvez tentar modificar o significado dessa imagem por uma causa sua. Entendi. E, às vezes isso pode ser válido. E às vezes não. Okay. Nesse contexto Sim. eu acho que não é válido. É muito mais para talvez chocar, chamar atenção, do que talvez falar assim, olha, eu faço parte também do perdão ou do que a morte de Cristo possa trazer à minha vida. Tá, você estaria fazendo uma leitura teológica, tipo, assim, teo-referente, né, centrada nas escrituras e tal, por exemplo, se a gente falasse, beleza, mas Jesus morreu por essas pessoas também. Isso é uma forma de interpretar. Ok, tudo bem. Né? Beleza, é válido. Mas assim, quando você olha para isso, de modo geral, isso te incomoda, isso é indiferente? O que você acha? O que você diz? Diferente não é. Indiferente não é. Se eu não olhar o que a gente tem, a parte do princípio que tem alguma coisa não está correta com o que a gente entende. Porque é uma mulher? Porque é uma mulher que Porque é uma mulher trans, ou seja, é um homem que... Não, é um trans. Porque é um homem que modificou o seu corpo para se parecer mulher e a gente entende que isso não está de acordo com as escrituras. Vamos tentar entender, assim, com alguns termos, né? Falar sobre isso. Então, isso também, quando a placa que havia em cima da cruz era uma descrição de Jesus irônica, né? Para os outros, né? Que era Jesus Cristo, rei dos judeus. Tipo, o rei está aí, crucificado como um bandido na pena de morte. Então, a placa que foi colocada na ilustração era uma grande ironia com a pessoa de Jesus. E aqui, no caso, eles estão defendendo, eles estão falando de um assunto sério para eles, basta de homofobia. Então, é um tema sério, tanto que botaram um personagem representando. Isso é muito interessante, porque em vários sentidos essa imagem pode ser, às vezes, até considerada ofensiva. Se você pega, a partir do momento que pegou uma imagem do sagrado para nós, né? Que a crucificação é um momento crucial da fé. Sem aquilo ali, não vai fazer sentido. Nem Novo, nem Antigo Testamento. Sem a crucificação, sem a expiação, sem o sacrifício vicário de Jesus em nosso lugar, a teologia não faz sentido. O cristianismo não existe. Então, isso é um momento na história das Escrituras que, cara, é coação no negócio. Aí, se você pega esse momento importantíssimo, que é relembrado todo mês nas igrejas, algumas igrejas até semanalmente, a Santa Ceia, e você coloca num contexto de uma marcha gay, onde as pessoas estão pedindo respeito à sua opção sexual, à sua boa noite, mas também, de alguma forma, pedem isso de maneira não muito, como é que eu posso dizer, dentro dos parâmetros
que nós cristãos entendemos, às vezes é uma coisa agressiva, às vezes banaliza questões da igreja, às vezes mexe com religião, é desrespeitoso com a religião e pede respeito para ele, ou seja, tem uma série de debates aí por trás disso. E aí, sendo um homem que se modificou para virar mulher, no lugar de Jesus, que para nós é um personagem que é santo, não é um homem apenas, é o Filho de Deus. Então, existe um monte de coisa por trás dessa imagem, dessa situação, que nos faz pensar. Então, se a gente leva isso para a questão de gênero, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles usam o gênero masculino para se referir a Deus. Eu só coloquei isso aqui como uma provocação para a gente pensar nisso, na questão do gênero em si, né? Homem, mulher, e agora essa grande questão que está na mídia, que está em voga, que faz parte de uma agenda ideológica, né? Tem uma intenção, a questão do trans, né? No Antigo e no Novo, a maior parte, assim, esmagadora das referências a Deus é usando o gênero masculino. Inclusive, a palavra grega para Deus, que é Theo, T-H-E-O, é masculina. E as analogias são masculinas. Mostra Deus como pai, como rei, como pastor. Imagens ligadas ao universo masculino. Então, uma coisa que a gente... E aí? Essa é uma grande pergunta. Eu também não sei. Sim. Desesperada por uma aceitação. Sim. Botando o caminho errado, o caminho certo, quando ela está acostumada. É verdade. É verdade. Então, uma coisa que a gente tem em mente é isso aqui, ó. A linguagem da teologia é analógica. Isso não tem a ver com televisão digital, televisão analógica, não, tá, gente? Até porque vai acabar o sinal também. Só para lembrar para vocês, façam logo essa transição. Não estou ganhando nada com isso, mas só para lembrar. Então, a linguagem da teologia é analógica. Quem sabe o que significa analógica aqui nesse contexto? Comparativo. Comparativo, sim. Mas comparativo com o quê? Compara... São mais acessíveis, isso, gente, para que eu possa entender. Então, ou seja, ele usa exemplos tirados do dia a dia para comunicar verdades mais profundas. Aí tem as parábolas de Jesus são isso. Ele pega histórias comuns. Ainda tinha essa questão sexista, assim, né, na comunidade, na sociedade judaica. Então, ele pega eventos comuns do dia a dia e a partir daquilo ensina verdades mais profundas. Então, essa ilustração, essa imagem de Deus como Pai, por exemplo, é uma coisa muito concreta assim, para a sociedade do Oriente, né, onde foi escrita a Bíblia. Mas isso não significa que Deus esteja limitado aos parâmetros culturais de Israel. Ele não está limitado. Como a revelação se deu através do povo de Israel, Deus usou aspectos daquela cultura que eram facilmente compreensíveis para nos ensinar verdades mais profundas. Mas isso não quer dizer que Deus está limitado, está preso a Israel. A revelação dele é para todos, em todas as épocas, todas as culturas e todos os povos. E é interessante, porque se a gente ler com cuidado, especialmente Provérbios, alguns salmos também, a Bíblia menciona outras tarefas que são tarefas maternas, assim, tarefas características da mãe, da mulher, atribuindo a Deus, por exemplo, que fala que pega os filhos no colo, que cuida, né, como uma mãe amamenta o seu filho, como uma mãe acalenta o seu filho no colo, que carrega como se fosse criança pela mão. Isso, na linguagem poética, está atribuindo funções femininas a Deus. Então, uma coisa que a gente não pode esquecer é que a analogia, essa linguagem comparativa, usando elementos cotidianos, isso nos ajuda a compreender melhor a natureza de Deus. Como é que você vai falar de um ser? É muito louco a ideia de Deus. A doutrina de Deus é uma coisa muito complexa para a nossa mente. Porque é um ser infinito, a Bíblia nos ensina só um instantinho, que ele é um ser infinito, ao mesmo tempo é pessoal, uma pessoa com a qual você se relaciona. E esse, olá, tudo bem, boa noite. Então, como que a gente decodifica? Porque ao mesmo tempo que é uma coisa que não tem identificação com a nossa finitude, com a nossa humanidade, porque ele é infinito, a gente não sabe o que é isso. Porque a gente é finito. A gente adoece, a gente envelhece, a gente morre. Né? Ninguém fica para semente aí, né? No caixão, não precisa nem ter gaveta, você não vai levar nada. Então, assim, isso para a gente é uma coisa muito diferente de nós. Mas, ao mesmo tempo, ele é pessoal. E isso nós entendemos, porque nós somos pessoas, nós nos relacionamos com pessoas. Então, tem aspectos da ideia de Deus que são muito grandes para nós.
Então a gente tenta usar exemplo daqui para tentar entender um pouco melhor. Porém, a gente tem que ter em mente que, em relação a essa questão do gênero, sexualidade é um atributo que pertence à ordem da criação. Está lá no texto, é muito legal como ele desenvolve aqui. Sexualidade não se aplica a Deus. Isso tem a ver com a sua criação. Macho e fêmea os criou, né? Lá na Arca de Noé, mandando entrar, 2 de cada espécie, casalzinho, com Adão e Eva, e assim por diante. Isso não se aplica a Deus. Está aí mais uma coisa que, se a gente não tiver linguagem analógica, comparações, fica difícil a gente entender. Como é que você fala com um ser que não tem gênero? Quando você fala que Deus é espírito de maneira tão simples, é porque você já recebeu essa informação que foi decodificada e depurada por séculos de igreja. Isso para você hoje é fácil. Os primeiros que pensaram isso tiveram muitas perguntas muito interessantes. Porque quando se fala Deus é espírito, ou espírito também. Olha aí. Aí a gente fala, não, porque ou é artigo masculino. O espírito, você já botou masculino. Só que a palavra em hebraico é feminina. É ruá. E aí, cara? Aí que a gente fica numa situação interessante. Porque embora a palavra ruá, que é a palavra hebraica para espírito, o espírito de Deus movia sobre a face das águas, tem Gênesis? Então, é ruá. Então, o que move Deus é feminino. Mas ele é masculino. E aí, como é que a gente... Isso é tenso. Mas a preocupação dos escritores do Antigo Testamento, lembra na semana passada que eu falei, é fazer aquela... Na outra primeira. Fazer aquela diferenciação. O Deus de Israel versus todo o conceito que havia na época politeísta. Então, eles focam muito numa coisa. Então, a intenção dos escritores do Antigo Testamento é que, para que as pessoas não ficassem confusas. Porque as divindades pagãs, nos contextos politeístas, eram extremamente sexuais. Se a gente lê um pouco de mitologia grega, cara, Zeus não conseguia ver um rabo de saia, é uma dificuldade terrível. Engravidou todo mundo naquele Olimpo, gente. Não só deuses, como mulheres, e uma coisa de louco. Enfim, essa questão sexual corporal era muito forte nas religiões politeístas. E aí a galera, os nossos irmãos bíblicos e a geração que veio após os discípulos, eles querem mostrar, isso que você entende por divindade, essa questão muito, muito presa à matéria, no sentido sexual da coisa, isso não é o Deus único que existe, o Deus de Israel, fazendo essa distinção. Então, enquanto o Deus único de Israel tinha essa característica, e não só na antiguidade só, os cananeus e egípcios não, Grécia e Roma também tinha muito esse apelo sexual, tanto é que Paulo fala disso nas cartas dele. Fala que havia até cultos onde prostitutas cultuais. O culto consistia em grandes orgias sexuais. Isso fazia parte da religiosidade daquela época. Isso era uma parte importante. E aí eu pergunto a vocês, deixa eu colocar uma outra imagem aqui para nos instigar, que hoje eu estou instigativa, gente. Vocês já viram essa imagem? É de uma pintora contemporânea nossa. O que vocês estão vendo aí? A criação, quem pintou isso lá? Michelangelo. Então, mas tá igual ou tá um pouquinho diferente? Primeiramente, não são homens, são mulheres. Não são brancos, são negros. Então, isso aqui é uma imagem muito interessante, porque a partir de olhar isso aqui e ver essas diferenças básicas iniciais, você acha que a arte aqui está na intenção de provocar o quê? O que a pessoa que pintou aqui, esse quadro quer provocar em você? Uma reflexão sobre o quê? O que você acha? Assim? Vai te confrontar com o quê? Com racismo, com questão de gênero, com o quê? Não é isso. É o quê? Você tentar dar uma multifacetada a justamente algo que não se apega a um único modo, uma única forma de se pensar. Talvez na questão do feminino ali, né, seja até um ponto mais possível de debate. Mas com relação à raça, eu não vejo problema nenhum.
A gente aprende hermenêutica porque a gente tem que conhecer o autor para conhecer o que é uma mensagem que passar. Eu não sei quem foi o artista que fez isso daí. Uma mulher negra, acho que nova-iorquina, né? Não, tudo bem. Tá Sim. Dela. Ela pode ser cristã. Mas a gente pode, sim, é interessante. Mas a partir dessa imagem, você acha que essa imagem, ela tem a intenção de ser ofensiva? Não. Agredir um cristão, por exemplo? Não. Que isso é uma imagem consagrada na história do Michelangelo, na criação do homem, da Deus criando o homem. Não tem intenção de ser ofensiva, está levantando outras questões. Então, na sua mente de criança não tinha essa dificuldade de racial. É verdade. Então é interessante porque a arte ela tem esse papel de instigar, de provocar. E aqui está levantando duas questões básicas, a questão do gênero e a questão racial. Né? Isso assim, para a gente logo de cara saber, assim, dar uma filtrada e uma analisada nisso. Não que esteja indo de encontro a nada, explicitamente nenhuma ideia bíblica. A menos que a gente fique assim, caramba, mas aí a Bíblia fala sempre de Deus no masculino. Só que Deus é espírito, não tem gênero. Sexualidade se aplica à ordem da criação. Então, pode ser deusa? Seria errado teologicamente? E aí? Juridicamente tá errado. Por quê? Deus está mais para a mãe do que para o pai. Isso é interessante. O próprio Jesus fala disso, né? Da galinha que quer juntar seus pintinhos como uma mãe. Eu acho que no português a gente sempre fala aquilo que não tem sexo, normalmente é algo masculino. Mas será que isso não denota um domínio? Porque assim, se a gente parar para pensar na mesma coisa da história, quem escreveu a história? Lembra a pergunta que eu fiz? Homens letrados de uma classe alta. Lembra que eu falei? Várias coisas para a gente pensar? Então, quem organizou a gramática? Homens letrados de uma classe alta. Isso não, de alguma forma, não denota. Se a gente for pensar na ordem da criação, o homem veio primeiro. No entanto, eles têm importância igual e funções diferentes. O ponto não é esse. O ponto é, a nossa cosmovisão é construída a partir de uma ótica. Tudo que surge para instigar isso que foi construído, nos deixa numa posição meio desconfortável. Não estou falando que você tem que concordar com isso aqui, a mulher, não. Eu estou colocando uma coisa para provocar a gente, para a gente pensar junto. Esse problema de Deus ser masculino, essa coisa forte, se você chega em Jerusalém, as mulheres não entram muito na organização, elas ficam lá à parte. Na igreja, as mulheres ficam à parte. No islamismo, as mulheres não têm obrigação de rezar, só tem reza são os homens. Que é tudo ali muito forte. Então, exatamente. As religiões monoteístas... que escreveram e aquela cultura da situação de Pedro quando quer fugir para encontrar com as outras pessoas, porque não era também uma cultura de Deus. Sim. Você vê que esse problema era muito forte quando eles escreveram. E a gente carrega essa característica. A nossa religião nasceu nesse contexto. Nós somos moldados nesse. Exatamente. Por isso, por que eu estou levantando essa questão aqui? Quando a gente lê, hoje em dia está muito em voga a teologia feminista e a Não, o problema não é você ser feminista, você pode ser feminista, só que tem que ser uma coisa racional, você tem que pensar. O que eu concordo, não estou falando que tem que aceitar tudo, nem discordar de tudo. Existe algo que eu posso concordar ali, vamos ler. Então, se for, eu acho que isso aqui está certo. Não, isso aqui está demais. Não, o feminismo radical, com esse ódio aos homens, não é isso. Então, entender é um filtro que a gente tem que ter. Você vai ter contato com aquilo, beleza. Nesse filtro, o que presta, o que não presta. Você acha bom votar? Você acha bom a mulher votar hoje em dia? Ter acesso ao voto assim como o homem? Dirigir, agora... Não, vamos pegar o voto, que é uma coisinha pequena. Eu vivi isso Aham. Então, quando o Getúlio fez isso, ele só fez isso porque lá no século XX, no início, 1900 e pouquinho, final ali, 1900 e pouco, as sufragistas, mulheres feministas, que estavam muito além do seu tempo, brigaram porque queriam votar. Não brigavam por nada, né? Não quero raspar o sovaco, não é nada disso. Porque queriam votar. Um direito, uma coisa que para hoje é uma coisa natural para a gente. Houve um momento na história de que não foi natural. O que eu estou querendo fazer é o seguinte: a gente tem que ter um filtro. O nosso filtro é a Bíblia. Então, essa peneira que vai filtrar as informações é a Bíblia. Com base na Bíblia, você vai ver o que é correto você defender ou não.
Seja um sistema político, seja um sistema filosófico, seja uma questão como o feminismo, uma ideologia, o filtro é a Bíblia. Então tem coisas que são boas, tem coisas que não. É isso, calma, não precisa ficar, não sou, tenho medo, não vou ler. Calma, gente, tá tudo bem. Pode ler, só que você tem que ler com o seu senso crítico. E o seu senso crítico tem que ser formado na Bíblia. Se você não formou, então para tudo que você está fazendo e vai fazer isso. E vai ler a Bíblia. E vai estudar. Para você depois também ficar com a cabeça louca. Você tem que ter uma base. Por isso a gente está aqui estudando. Não, antes de chegar no púlpito, pelo amor de Deus. Diga. Deixa eu só fazer uma pergunta. Pelo que eu entendi, essa ideia de Deus masculino tem muito a ver até com a questão da época, que a gente escreveu, a questão mais machista, inclusive. Mas esses textos escritos por homens e talvez até colocados por causa da época de uma forma mais machista, vamos dizer assim, mas e a forma como aparentemente Deus ele se revela ou se apresenta para o homem? Por exemplo, quando ele vai falar para Moisés, ele fala assim, diz que o eu sou te enviou. Esse eu sou. Deus falando com Moisés, ele se coloca também no masculino ou a escrita que são no masculino a gente não sabe como Deus... Porque no hebraico é neutro. Isso é interessante. Isso. Ele fala ali, eu sou o que sou... O ponto ali não é gênero. Quando Deus fala isso para Moisés, é para ele falar assim, eu sou o autossuficiente, eu estou acima de todas as divindades, eu sou um Deus que não tem comparação com os deuses egípcios, eu estou em outro patamar. É isso que ele está focando, né, com gênero. É porque no português isso acaba entrando no gênero, né? Sim. Diga que eu sou te enviou. Coloca na situação mais... Porque a nossa Bíblia, ela foi feita ela foi traduzida e tudo nesse contexto. Mas a gente tem que entender o seguinte, gênero é para criação, não se aplica a Deus. Isso não quer dizer que o texto não vai ser inspirado. É inspirado. Deus, na sua misericórdia, usa. Porque dentro da limitação do homem, naquele período, ele foi capaz de falar daquela época, por aquela ótica. Mas é a palavra de Deus inspirada, da mesma forma. A questão é o perigo que isso pode trazer se a gente falar hoje, por exemplo, em relação à teologia feminista. Tem pontos interessantes? Tem. Lutar pela justiça, né, de acesso, de tratamento entre homens e mulheres? Isso é justo, isso é correto, beleza. O problema não é esse. O problema é que quando você se refere, o problema da teologia feminista, um deles que eu tenho, quando você se refere ao Deus cristão, que durante todos esses séculos foi feito esse contraste entre ele e as divindades pagãs, politeístas, excessivamente afeitas à questão corpórea, sexual, Deus é diferente disso. O problema quando você se refere a esse Deus como deusa, que é o que muito da teologia feminista faz, refere-se a Deus apenas como deusa e lê toda a Bíblia através do viés feminino, é que isso acaba sendo praticamente um retorno ao paganismo. Entende? É difícil de entender e é muito sutil. Porque essas representações do divino, que no paganismo são muito fortes, tipo assim, a mãe natureza, né, a deusa, e os ciclos da mulher, tal. Eu entendo esse discurso, mas esse discurso dilui a fé cristã a partir do momento que confunde com o paganismo. Entendeu onde eu quero chegar? Vocês entenderam? A gente vai ficar com a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, mas tem que... Nós, como teólogos, estamos estudando, tipo assim, por trás dos bastidores, a gente tem que saber que essa questão de gênero não se aplica a Deus. Deus não é homem nem mulher. É difícil entender isso, mas é o que é. No entanto, as escrituras, por terem sido escritas e compiladas e traduzidas nesse contexto, referem-se a Deus como masculino. Mas nós sabemos que a palavra original no hebraico para Deus é feminina, é ruá. No grego é pneuma, que é neutro. Nem aí é masculino. Mas a palavra Deus em si é masculino. Então, tudo tende a ser mais voltado para a questão de gênero masculino. Isso não quer dizer que está se desprezando o gênero feminino. Não, esse é o problema. Quando a teologia feminista dá uma ênfase excessiva, dizendo que ao hipervalorizar o homem, você está desvalorizando a mulher, a gente tem que ter cuidado. Falar, pera lá, calma, vamos entender. São coisas diferentes. O fato de eu valorizar você não quer dizer que eu estou desvalorizando ele. Estou valorizando você, estou falando de você, estou falando dele, entendeu? A gente tem que esclarecer os termos. É isso que é importante. Essa parte de Deus masculino,
A questão de Maria foi bem depois, não foi no período... Essa coisa quando começa a ascensão de Maria, esses dogmas referentes a Maria, já é na Alta Idade Média, bem lá para frente. Não é no começo ali das definições dos concílios ecumênicos, não é ali ainda não. Essa frase é perigosa. Você entende? A gente que é teólogo tem que ter muito cuidado com os termos. Tem que ter lá, Bíblia diz assim, o que é raiz? É raiz reconhecer as escrituras, porque se ela não se casa, nem se dá em casamento, nem... Mas esse texto especificamente não se refere a isso. Quando você fala assim, Deus é a mulher. Não. Se a gente for no sério, Deus é neutro. Deus é espírito. Espírito não tem sexo. Aí é uma operação maior ainda, porque a gente só entende homem e mulher, porque a gente só tem homem e mulher. Agora tem essas coisas, né? No meio do caminho, né? Enfim, agora está mais complexo. Mas na ordem da criação, que é o que a pessoa quando nasce, chega no planeta. Chega o homem ou chega a mulher. Enfim, beleza. Isso aí é outra discussão. Então, nós entendemos homem e mulher. Quando você fala que Deus não é nem homem nem mulher, fica difícil. Aí, para te ajudar, usa a linguagem analógica, usando exemplos do seu dia a dia que te ajudam a decodificar. Então, essas metáforas que existem nas escrituras, onde Deus tem um papel feminino às vezes, masculino às vezes, porque cuida como uma mãe, mas disciplina como um pai, de acordo com a mentalidade judaica daquela época, essas metáforas elas são limitadas para expressar o amor de Deus. Elas estão pegando coisas do nosso dia a dia, mas mesmo assim é limitado, porque Deus é muito maior do que isso. A linguagem da acomodação. Exato. Olha que beleza, gente. Um teólogo aqui entre nós. É verdade, Calvino fala disso. É como se fosse uma babá falando com a criança. De uma maneira que a gente consegue... Você está pegando Deus, que é uma coisa imensa, e está explicando para um homem que tem uma cabeça desse tamanho, seu cérebro, sei lá. Acho que só mais cabeçudinho, então um pouquinho maior. Então, assim, é acomodar ao que você consegue entender. No entanto, é uma linguagem que é familiar para a gente, por isso que a gente usa. No texto que vocês leram, lá na página 317... tem um trechinho aí do Catecismo da Igreja Católica, que foi feito em 1994, que fala uma coisa bem interessante. Quem tiver, eu pedi para o Fernando mandar para vocês, acho que todos receberam por e-mail, mas eu vou ler de qualquer forma, não tem problema. Diz o seguinte, isso é um catecismo católico, ok? Não é protestante. 317. Achou aí? Começa assim, ao chamar Deus de Pai, entre aspas, eu vou lendo, aí vocês vão achando. Ao chamar Deus de Pai, a linguagem da fé sugere-nos dois aspectos essenciais. Que Deus é o princípio, Pai no sentido de princípio, a origem de todas as coisas e a autoridade transcendente, ou seja, acima de todos. Assim como Ele é, ao mesmo tempo, fonte de um cuidado bondoso e amoroso com todos os seus filhos. Então, o que a gente entende como Deus é Pai? É isso. Que Deus é a origem, que Ele cuida, que é isso. Que Ele ama, que Ele tem autoridade. A ternura de Deus para com seus filhos também pode ser expressa por intermédio da imagem materna, enfatizando a imanência de Deus, a intimidade existente entre o Criador e a criatura. A linguagem da fé, assim, inspira-se na experiência humana em relação aos pais, que são, de uma certa maneira, os primeiros representantes de Deus para o ser humano. Mas essa mesma experiência também nos ensina que os pais humanos são falíveis, podendo desfigurar a face da paternidade e da maternidade de Deus. Olha a responsabilidade, porque às vezes pode piorar e o indivíduo vai passar uma vida tendo dificuldade de entender Deus, que teve um pai que não era amoroso, que não era cuidadoso, que não era presente. Devemos, portanto, lembrar-nos de que Deus transcende, está para além essa diferenciação humana que existe entre os sexos. Ele não é homem nem é mulher. Ele é Deus. Ele é masculino. É Deus. Podemos afirmar também que ele transcende a paternidade e a maternidade humanas, embora Deus seja sua fonte e seu modelo, pois não há nenhum pai como Deus. Uma explicação muito boa. Né? Aquela coisa pesada de você tá brincadeira. São nossos irmãos, são cristãos como nós, embora tenhamos muitas diferenças teológicas. Mas esse aspecto aqui eu achei bem correto. Então, no decorrer dos séculos, os cristãos se referiram a Deus em termos
pessoais, né? Como um relacionamento mesmo, né? Quando Paulo fala de reconciliação, reconciliação não pode acontecer entre uma pessoa e um cachorro. Um ser racional e um ser irracional. Reconciliação é quando dois seres racionais se voltam a se relacionar saudavelmente. Enfim. Mas aí a gente tem algumas questões quando a gente se depara com esse termo Deus pessoal, né? Que a gente tem que pensar no que é uma pessoa. Esse conceito de pessoa. Então vamos lá, essa imagenzinha aqui é muito boa. Olha que treta, hein? Deus é uma pessoa. Deus é 3 pessoas. Igual o cachorro, né? Que faz aquela cabeça. Tentando entender. Então, Deus é uma pessoa e ele é. Deus não são 3. Deus é. Porque ele é um. A Trindade é punk, né? Que é 3. E aí essa ilustração é bem legal. Porque, ó, o Pai é Deus. O Filho é Deus. E o Espírito Santo é Deus. Porém, o Pai não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Filho. E o Filho não é o Pai. Ou seja, as 3 pessoas da divindade são plenamente divinas. No entanto, não há confusão entre elas. A gente entende isso melhor na economia da salvação, na função que cada um exerce no plano da salvação. Só que para a gente chegar a essa fórmulazinha aqui que a gente hoje entende, é profundo. Não, é profundo, a gente entende mais ou menos. Os que vieram antes de nós, o pessoal que definiu isso lá nos concílios ecumênicos de Nicéia, de Calcedônia, eles ralaram muito. Porque, na verdade, a preocupação era a seguinte: eles sabiam que Deus era único. Mas como é que você explica Jesus dizendo eu e o Pai somos um? E depois Jesus dizendo, vou enviar um outro Consolador, da mesma qualidade, do mesmo jeito que eu. Ou seja, não é o Pai, é outro. Caraca. Eles sabiam que Deus era um só, mas eles tinham que entender isso que Jesus tinha ensinado, essa complexidade que Jesus acrescentou. Então foram muitas formulações. Vocês provavelmente vão ver em História 1, quem já fez ou quem não fez fará, virá esse momento, que fala especificamente dos conselhos e de todo o debate cristológico e trinitário que houve nos primeiros séculos. Então vamos dar uma olhada mais cuidadosa nessa palavra pessoa. O que é uma pessoa para você? Pode levantar a mão, pode ter coragem, gente, fica tranquilo. O que é uma pessoa para você? É uma pergunta difícil, sabia? Pergunta de $1 milhão. É um indivíduo, sim. Mas o que forma um indivíduo? O que faz um indivíduo ser um indivíduo? São características que ele tem, sei lá. Capacidade de se relacionar. E aí, mais o quê? Interessante que essa palavra teve alguns significados diferentes, né, no decorrer da história. Mas uma informação que a gente não pode esquecer é que essa palavra ela vem do teatro. Ela vem do teatro grego antigo e era a palavra persona. Na Grécia, antigamente, personalidade é um desdobramento da persona. É a forma como a persona se relaciona no ambiente. Sim, tem a ver com isso. Então, tem a ver com persona, sim. Mas a palavra grega, isso eu estou falando etimologicamente do início dela, era a máscara que os atores usavam no teatro grego para interpretar diferentes papéis. Então, por exemplo, ele botava a máscara do Temer, depois ele tirava e botava a máscara da Dilma. Vamos pegar uma treta, né? Aí ele botava uma máscara, tirava do Aécio, aí já era o mesmo ator fazendo papéis diferentes. Eu estou exemplificando com uma coisa atual. Então, essas personas, essas máscaras utilizadas para interpretar diferentes personalidades, que é o termo da teatro, também é presente no trabalho de Jung. Jung foi um discípulo de Freud, bastante interessante, que levou o pensamento da psicanálise para uma outra área. Ele dizia que é um arquétipo. É uma coisa bem primitiva dentro de nós, que organiza a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Ou seja, o que você mostra para o outro. Então, a sua personalidade é desenvolvida a partir das relações que você tem. Sabe aquelas pessoas, quando elas estão na família, ela tem um tipo de atitude. Aí, quando ela está com os amigos, ela tem, tipo, outra pessoa. Já viu essas coisas assim? Você tem amigos assim?
Aí ela tá na igreja, ela é uma pessoa. Aí ela tá, sei lá, no trabalho, ela vira, né, cara? Vira. Uma coisa meio nem Mato Grosso. Então, vira um outro negócio, assim. Ela tem várias personas, assim. Não é que ela tem várias personalidades. A personalidade dela se demonstra de diversas maneiras. Em ambientes diferentes, depende do seu característica, da sua história de vida. N motivos podem levar a isso. O fato é, isso que a gente está ressaltando aqui é que essa maneira da pessoa se apresentar em sociedade. Isso tem a ver com o nosso entendimento da teologia. A primeira pessoa que usou essa palavra, persona, em relação a Deus, foi um teólogo africano, norte da África, chamado Tertuliano, norte da África, onde hoje ele é a Tunísia. Então, Tertuliano de Cartago, no século II, ele definia assim, que a pessoa é um ser capaz de falar e atuar. A gente pode colocar esse conceito em relação a Deus? Deus é um ser capaz de falar e atuar?